Antena 1 Notícias. Bom dia! O jornal britânico The Guardian registrou a descoberta de um grupo de cientistas da Nova Zelândia sobre novas espécies de animais vivendo em um rio de água doce a quilômetros de profundidade abaixo da camada de gelo na Antártica. A descoberta foi feita na plataforma de gelo Ross durante uma investigação dos impactos da mudança climática na região. A estrutura é a maior do mundo, com 487 mil quilômetros quadrados de extensão. A reportagem detalha que quando perfuraram a camada de gelo, os cientistas foram surpreendidos por grupos de animais semelhantes a camarões. Na verdade, as espécies identificadas são de artrópodes, de 5 milímetros nunca vistos antes, da mesma família de camarões, lagostas e caranguejos. O cientista Craig Stevens, do Instituto Nacional de Água e Atmosfera da Nova Zelândia, afirmou à reportagem que a equipe está extremamente feliz com a descoberta, porque isso significa que existe um importante ecossistema no local. O líder do projeto, Hugh Horgan, foi o primeiro a encontrar o estuário do rio. Segundo o jornal, os pesquisadores já sabiam sobre uma extensa rede de rios de água doce escondidos abaixo das camadas de gelo da Antártica há algum tempo, mas ainda não começaram a direcionar pesquisas para isso. A Antártica é um continente que não tem governo e não pertence a nenhuma nação e é considerado uma área de preservação científica. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Câmara aprova teto de ICMS para combustíveis e luz. Embaixada do Brasil pede desculpas por erro sobre buscas na Amazônia. Polícia Federal prende mais um suspeito sobre desaparecimento de Bruno e Tom. PGR pede ao STF extinção da pena do deputado Daniel Silveira. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que limita a 17% a cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre combustíveis. A proposta também limita o imposto nos casos de energia elétrica, transporte coletivo e telecomunicações. O texto, que também foi aprovado na segunda-feira no Senado, vai agora à sanção do presidente Jair Bolsonaro. A Embaixada do Brasil na Inglaterra pediu desculpas à família do jornalista inglês Dom Phillips por ter dito que o corpo dele e do brasileiro Bruno Araújo haviam sido localizados no Amazonas. A informação foi desmentida pela Polícia Federal e por entidades indígenas que participam das operações de buscas. A dupla foi vista pela última vez no caminho entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte. Eles estão desaparecidos há 10 dias. As buscas continuam. A Polícia Civil do Amazonas prendeu na terça-feira mais um suspeito de participação no desaparecimento do indigenista e do jornalista no Vale do Javari. De acordo com uma fonte da delegacia em Atalaia do Norte, citada pela reportagem do jornal Folha de São Paulo, Ozenei da Costa é irmão de Amarildo Oliveira, que está preso desde a semana passada. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a extinção da pena imposta ao deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e a perda dos direitos políticos por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros da Corte e instituições. Após a condenação, o presidente Jair Bolsonaro perdoou, por meio de decreto, a pena imposta ao político. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Destaques da saúde. Em decisão inédita no Brasil, os ministros da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça permitiram a 3 pessoas o plantio de maconha para fins medicinais. A decisão foi baseada na análise de recursos de pacientes e familiares que fazem uso do medicamento e, na prática, autoriza que o plantio não seja enquadrado como crime. O país registrou na terça-feira 174 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 668.400 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos 7 dias é de 143, com tendência de alta. Também foram notificados mais de 47.900 novos casos, somando mais de 31 milhões e meio.
Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 39.900. E os dados da vacinação mostram que já passa de 167 milhões o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 77,78% da população. Mais um destaque nacional no podcast Antena 1 Notícias. Um pedaço de um avião militar dos Estados Unidos da época da Segunda Guerra Mundial foi encontrado no Rio Grande do Norte por pesquisadores. A queda da aeronave completou 80 anos e foi identificada como um hidroavião bimotor Catalina. Os destroços foram encontrados pelo professor de mergulho Paul Bolfis. Ele repassou a informação para o Centro Cultural Trampolim da Vitória, que estuda acontecimentos históricos no estado. Destaques da música. No Brasil, a organização do festival Pop Load confirmou Pixies, Jack White e Years and Years entre os principais destaques do evento marcado para 12 de outubro em São Paulo. Depois de várias edições no Memorial da América Latina, o Festival de Música Alternativa será realizado no Centro Esportivo Tietê. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial. Nos Estados Unidos, o cantor Justin Bieber disse aos fãs numa rede social que está melhorando depois de sofrer uma paralisia facial. Na semana passada, o astro pop comentou que sofre da síndrome de Ramsay-Hunt, o que o levou a sofrer a paralisia temporária. Bieber também lamentou o cancelamento de alguns shows por orientação médica. Mais um destaque internacional na Espanha. A morte da ex-princesa do Catar, Casia Galânio, que foi encontrada sem vida no país, pode ser impossível de determinar, segundo reportagem do jornal britânico Daily Mail. A informação foi revelada por uma pessoa próxima às investigações. Segundo a publicação, os investigadores acreditam que Casia tenha sofrido uma overdose. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 15 de junho. Hoje é um dia de grande expectativa no mercado financeiro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, também conhecido como Super Quarta. Isso porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central do país e o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, terão reuniões e as projeções de analistas indicam que ambas instituições devem anunciar um novo aumento de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros dos países. Além disso, o Banco Central Europeu realizará uma reunião excepcional hoje, uma semana depois de anunciar um aperto na política monetária para combater a inflação. E o Estado-Maior francês informou que militares franceses capturaram nesta semana Oumeya Ould al-Bakai, um alto dirigente do Estado Islâmico do Grande Saara. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.